Thomas Cavendish, que saqueou Santos e São Vicente em 1591, o pirata francês René do Gaitran, que sequestrou o Rio de Janeiro em 1714. E tem essa história de um pirata chamado Zulmiro, um pirata inglês, que veio se esconder no sul do Brasil, em Curitiba, há 200 anos. E o que a priori parecia uma lenda urbana, dessa coisa, imagine como é que um pirata vem se esconder em Curitiba, eu mesmo achava, após 20 anos de investigações, eu consegui documentar e encontrar todos os documentos que provaram que realmente a história é verdadeira. Um pirata de verdade veio se esconder aqui no Brasil. E como que você chegou até essa história? Então, eu esbarrei, na verdade, até foi durante a minha faculdade de jornalismo, eu comecei a pesquisar essa história de lendas urbanas da cidade de Curitiba. E eu esbarrei na lenda dos túneis subterrâneos que existem no centro histórico da cidade. E até eu consegui localizar um túnel embaixo do clube alemão Concórdia, que é um clube antigo, existia um túnel ali no porão de fuga pro imóvel do lado, os alemães sempre tiveram essa estrutura. E daí quando eu vi que essa história era verdadeira, eu comecei a dar mais um caráter científico e comecei a vasculhar na Biblioteca Pública, na Casa da Memória, e eu esbarrei numa reportagem de 1972 do jornalista que já faleceu, Cid de Stefani, na Gazeta do Povo, falando que existiam túneis numa região mais afastada do centro da cidade, na região do Bosque Gutierrez, que fica ali no bairro das Mercês com Vista Alegre, e tinha uma lenda que um pirata, esse pirata inglês Zulmiro, havia escondido um tesouro dentro desses túneis. E ali eu esbarrei, falei, que história interessante, um pirata. E a lenda era que o Zulmiro era um marinheiro da marinha inglesa, né, um oficial que desertou, junto com a companheira dele, a cigana Hortência, ele desceu para o Oceano Atlântico Sul, e até ele havia parado numa ilha no meio do Oceano, Ilha da Trindade, escondido uma parte do tesouro, mas desceu para o sul do Brasil. Aportou aqui em Paranaguá, subiu a serra com o baú de tesouros e escondeu o tesouro dentro desses túneis das Mercês. Mas eu achava total cara de ser uma lenda urbana. Como é que um pirata vem se esconder em Curitiba e tudo? Eu achava até que era um marinheiro inglês. Que o pessoal naquela época começou, o cara é um pirata, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo eu achava sensacional essa história de ter um pirata escondido no Brasil, em Curitiba. Principalmente porque o olho dos pequenininhos, das crianças, brilhava o olho, né? Sem dúvida. Pô, um pirata, todo mundo gosta de uma aventura de piratas. E daí eu comecei a pesquisar essa história. E até, primeiramente, eu publiquei um livro infantil ilustrado que contava essa lenda do pirata Zulmiro com a cigana Hortência. E estava no terreno da lenda ainda. E daí eu lembro até hoje, foi um pesquisador de São Paulo, que é o Sancler Zonta Júnior, ele estava vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Hemeroteca Digital, e ele localizou cartas que foram publicadas no ano de 1896 no Jornal do Brasil, e por essas cartas narravam um encontro de um jovem inglês com o pirata Zulmiro em Curitiba. E daí quando eu vi essas cartas, eu falei, parou? Como que foram publicadas cartas? E o que me deixava mais surpreso nessas cartas, eram 8 cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil, e nessa última carta, eles narravam que esse jovem inglês que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880, ele recebeu um roteiro de como encontrar o tesouro escondido na Ilha da Trindade. E esse jovem inglês, um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro e matam ele. Ele morre assassinado, o amigo do pirata. E ali eu comecei a ver a história. Nossa, parou, essa história é verdadeira. Porque até lá eu achava uma fantasia. Sim. Rapidinho, mas quem matou o inglês? Olha como é que é essa história. Essa história vale a pena até fazer um break aqui. Esse jovem inglês, chamado Edward Young, ele migrou para Curitiba em 1879 trabalhar em fazenda de erva mate. E o transporte de erva mate era feito pela Estrada da Graciosa ali até os portos de Paranaguá e Antonina. E bem na saída da Estrada da Graciosa, onde fica hoje a Rua Erasto Gettner, no bairro do Bacaxiri, tinha uma parada de tropeiros lá chamada Casa do Burro Brabo, que o imóvel ainda existe. É de 1860. E essa Casa do Burro Brabo era uma balada da época. Foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. E o jovem inglês sai para se divertir nesse lugar, fica amigo do dono, e quando ele comenta que ele é inglês, o dono fala para ele, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato? E ele fica curioso e resolve visitar esse velho inglês. Ele encontra o casebre do velho do mato, bate na porta, abre a porta, um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva. E ele fica amigo, morava somente esse velho e uma escrava. E o que deixa esse jovem inglês surpreso é que o velho era uma pessoa altamente ilustrada. Falava grego, falava latim, falava francês, conhecia literatura inglesa. Até ele se pergunta, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil? Esse velho tem algum segredo. E o velho sempre ocultando a história dele da vida. E passa-se um ano de amizade,
o jovem inglês Edward recebe uma carta dos pais para retornar para a Inglaterra e comunica o velho. E o velho fala para ele: então eu vou contar toda a história da minha vida para você, mas você vai fazer um juramento de não contar minha história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, está livre do juramento. E o velho começa a contar que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Naquela época a Irlanda era parte do Reino Unido, a família era muito rica. Por ser de família rica, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College, que é a escola mais chique do planeta, né? A escola onde o futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou. Depois de Eton, ele entrou na Academia Naval. E aos 25 anos se tornou oficial da Marinha Inglesa, mas ele era muito orgulhoso. Ele teve uma discussão com um oficial superior nas Ilhas Bermuda e acidentalmente ele matou o oficial superior. E para fugir de um processo de corte marcial que ele seria enforcado, ele deserta da Marinha Real Inglesa e embarca em um navio negreiro no porto da Flórida, na cidade de San Agustín. Dentro desse navio negreiro ele faz um motim, mata o capitão do navio, hasteia a bandeira negra e daí vem um detalhe. Ele abandona a identidade verdadeira dele e adota o nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era grego. E daí vem um detalhe que Zulmiro é um nome da região da Grécia. Ah, é engraçado porque Zulmiro, Aham. Zulmiro seria mais um nome africano, pela minha ignorância, eu acho. Então, esse Zulmiro, na verdade... Mas ele é Zulmiro, com Zulmiro, L. com L. É Zulmiro. Esse Zulmiro, até, igual você falou, é realmente um nome ali da região do Mediterrâneo, que engloba a África, que engloba um pouco ali a Grécia. Até eu descobri da onde que veio esse nome do Zulmiro. Porque esse acidente aconteceu em 1826. O Zulmiro pegou. E teve uma ópera muito famosa, que ficou famosa na Inglaterra e no Reino Unido em 1822, chamada Zulmira. E a Zulmira, ela é baseada numa tragédia de um escritor francês, Pierre de Bellois, de 1762. A Zulmira, ela é uma grega, filha do rei Polidoro, da ilha grega de Lesbos, e ela é acusada de tentar matar o pai, e ela é casada com o príncipe Ilo, de Troia. Só que a Zulmira é muito sagaz, muito inteligente, e essa é uma tragédia que, geralmente as tragédias, no final, todo mundo morre. E nessa, a Zulmira é presa, só que ela é tão inteligente que ela consegue revelar o complô, prende os generais, e todo mundo fica feliz no final. E ficou tão famosa essa peça que ela virou uma ópera daquele cantor Giancarlo Roccini, italiano. E daí eu acredito, quando o Zulmiro teve esse acidente, o pirata, né, ele chegou e adotou o masculino de Zulmira e começou a falar que era grego, porque como ele aprendeu o grego na escola de Eton College, ele dominava muito bem o grego. E com essa nova identidade ele desce para o Atlântico Sul. Só que nós estamos falando de um pirata que estudou nessa escola de príncipes, era oficial da Marinha Inglesa, era um pirata diferenciado, logo ele fica líder do bando de piratas que atacava o Oceano Atlântico Sul. E eram outros dois capitães piratas, era um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo que havia levado um golpe de espada no rosto e ficado cego de um olho com uma grande cicatriz, e eles apelidaram de Zarolho. Que eram os três piratas, Zulmiro o grego, Zarolho o polaco, russo que eles falavam, e o José Sancho espanhol. E os três piratas usavam uma ilha vulcânica deserta no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, como banco pirata deles, onde eles depositavam o fruto dos roubos que eles faziam. E Deus Zulmiro conta: José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio, todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho foi capturado pelos espanhóis, levado para Havana e todo o bando foi enforcado. E ele era o último sobrevivente. E até o inglês, o jovem, pergunta para ele, o Edward: como você veio parar em Curitiba? E o Zulmiro fala que ele foi capturado no meio do oceano por um navio de guerra inglês que afundou o navio dele, e ele no porão do navio ele começou a falar: eu não sou grego, eu sou inglês. E isso até chocou a própria tripulação dele, que falou: mas como nosso chefe não é grego? E daí o pessoal foi lá nos oficiais e falou: o pirata que vocês capturaram não é grego, é inglês. E daí desceu um dos oficiais de bordo para averiguar a história, e o nome desse oficial era Henry Capel. E aquelas coincidências do destino, o Henry Capel foi grande amigo do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval e conhecia a família dele, era amigo íntimo. Quando ele viu o pirata, ele não quis ser o carrasco do velho amigo. Ele até falou, né, os piratas eram enforcados sumariamente. Ele simulou a fuga do pirata no litoral sul do Brasil, com a condição que o pirata fosse para o interior do Brasil, se esconder, nunca mais voltasse para o oceano, voltasse para a antiga vida de pirata e morasse longe da civilização. Isso foi bem no início de 1829. E o Zulmiro fala que 9 dias depois ele passa ali em Superagui, Paranaguá, Antonina, Morretes, sobe e vem parar em Curitiba. Curitiba tinha 3.000 habitantes, era uma vila. E aqui em Curitiba ele fica escondido, até a gente veio descobrir que ele morava na região do Pilarzinho. Passa-se 50 anos, vem esse jovem inglês bater na porta dele. E ele fala: o tesouro está escondido na Ilha da Trindade. Tá, mas rapidinho, a gente está falando aqui, ele até o momento ele não tinha tesouro nenhum.
Ele, no caso, ele só matou o cara e foi fugir. Ele matou o cara, foi fugindo, daí o que acontece? Ele desceu pro Atlântico Sul e aqui ele começou a praticar pirataria. Ele se entregou pra vida de pirata. Entendi. E daí ele começou, até ele falou que ele depositou na Ilha da Trindade, como banco pirata deles, o fruto de 11 vitórias. Então, e o Zulmiro contou um detalhe interessante até pro Edward. Ele falou que ele e o pirata José Sancho meio que enganaram o pirata Zarolho, pirata enganando o pirata. Existia um depósito na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, onde eles botavam as obras de arte em ouro maciço, as barras de prata, e existia um outro depósito que somente o Zulmiro e o José Sancho conheciam no interior da ilha, entrando ali na enseada da cachoeira, caminhando 1 hora para dentro da ilha. Né? Pirata passando a perna em pirata. Sim. E daí, o Zulmiro conta essa história toda pro Edward e fala, o tesouro tá na Ilha da Trindade, porque os outros 2 piratas morreram. E eu sou o último capitão pirata. Sim, sim, sim. E ele entrega, por favor. Não, mas por que eles deixaram o tesouro lá na Ilha da Trindade? Por que não trouxeram para cá? Olha que interessante. Os piratas, eu fico vendo assim, que eles saqueavam muito e eles utilizavam, digamos, a Ilha da Trindade como uma espécie de banco pirata. Aquela coisa até para ter. Então eles tinham aquele suporte deles lá e ficavam guardando, porque até eu fui descobrir com as pesquisas que até antes do Zulmiro, desses 3 piratas, eram outros piratas que já usavam a Ilha da Trindade. Porque, um parênteses agora, a Ilha da Trindade, ela é a cordilheira, uma cordilheira vulcânica, é a ponta de um vulcão no meio do oceano. Então ali, ela tem cerca de 10 km², é uma ilha bem inóspita, assim, bem onipotente, magnífica. E ela não tem plataforma continental ao redor dela. Então as ondas batem com muita fúria na costa. Certo. Então é uma ilha de difícil aportar. Até hoje, quando a Marinha vai lá, que existe uma base da Marinha, eles, quando tem que descer na ilha, eles têm que levar uma aeronave, um helicóptero. Se eles dependem de bote, De embarcação. tem de vez em quando que eles podem ficar de 2, 3 ou 4 dias ao redor da ilha sem poder desembarcar. Certo. Isso num bote a motor. Imagine na época dos piratas, que era na base do remo. Então é uma ilha perfeita para se guardar algo. E é uma ilha brasileira, né? Ilha brasileira. Hoje ela pertence, já está em águas internacionais, mas pertence ao Brasil. Porque nós ganhamos de Portugal na independência nossa em 1822. Então ele chega aqui no Brasil, vem para Curitiba. E como que acontece o estabelecimento dele aqui? Ele muda de nome, Olha ele que casa, interessante. ele tinha família? O Zulmiro, assim que ele chega em Curitiba, como ele fez o juramento para esse amigo dele que ele ia realmente se afastar, até é uma coisa interessante. Ele arrebata, ele fala até nessas cartas que ele arrebata uma menina, a Rita, de 14 anos, e leva para a igreja casar com ela para gerar aquele álibi de imigrante. E tem até um detalhe interessante. O padre não quis casar ele porque o padre considerou ele, como ele era inglês, ele era religião anglicana. E o padre, não, aqui é só catolicismo. Então o padre obrigou ele a renunciar à fé na igreja anglicana e ser batizado no catolicismo. E até ele não tinha, digamos, não dominava o português, ele assinou o nome dele, John Francis. E o padre que batizou, então você vai ser o João Francisco, e ele não quis dar o sobrenome verdadeiro, o padre batizou ele com o adjetivo pátrio, em inglês, com Z, porque era da Inglaterra. E ele casou realmente com a Rita. E 1 ano depois ele teve o primeiro filho, Joaquim, depois teve o José. Então nós encontramos um censo de 1831, na qual o pirata trabalhava como jornaleiro, vendendo jornais em Curitiba, para sustentar a família. 5 anos depois, em 1836, ele já está estabelecido no Pilarzinho, agora como lavrador, plantando milho e feijão. E aqui ele ficou. E daí o último documento nosso que a gente encontrou foi em 1872, ele pedindo terras para a Câmara Municipal para ampliar a lavoura dele. Realmente, o pirata prosperou e virou um lavrador. Só que teve esse encontro em Curitiba, em 1879, com esse jovem inglês, onde ele conta toda essa história e entrega o roteiro do tesouro Certo. o Edward. Naquele tempo ele já tinha filho, já? Sim, ele teve 6 filhos no total. E me conta um negócio. Na tua história que você estudou, por que ele não contou isso para os filhos dele? Eu acho que isso envolve aquele juramento que ele fez pro cara que capturou ele, o Henry Capel, de não tornar pública essa história. Mas um detalhe interessante dos filhos. Nós, baseados agora nesses documentos que nós viemos a localizar, a certidão dele de óbito no cemitério municipal, na igreja, esse documento dos filhos, eu, quando tive a primeira oportunidade, que até o Adriano Inglês entrou em contato comigo, e ele falou bem assim, né? Marcos, entre em contato com a minha tia que mora em Campo Mourão, a dona Isaíra Inglês, ela já tem um pouco mais de idade, ela sabe mais a história. E eu liguei para a dona Isaíra de noite e foi bem legal, porque antes de ligar eu falei, dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa de piratas e tesouros na história da família? Ela falou, não, Marcos, não conheço ninguém. E eu comentei, seu sobrinho, o Adriano Inglês, me entrou em contato comigo, comentou que o tataravô de vocês se chama Joaquim Inglês, que era um dos filhos do pirata. E eu perguntei para ela, dona Isaíra, a senhora tem informações do pai do Joaquim?
E olha o que ela me conta, ela, Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim era da Marinha Real Inglesa, matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar no Paraná, subiu a serra, veio parar em Curitiba e adotou o sobrenome inglês que não é verdadeiro. E ele nunca contou para a família que era um pirata, mas contou uma história semelhante o que aconteceu. Batia com a história que você tinha pesquisado. Batia com a história que eu tinha pesquisado das cartas que o amigo dele publicou. Então assim, ele não revelou. Então, e é interessante, uma coisa que ela contou pra gente, que um dos filhos do Joaquim, que era o avô deles, quando ele tomava uma cervejinha no churrasco, disse que ele batia aqui e falava, aqui tem sangue azul. Daí o pessoal, o que é isso? Eles, vocês não sabem da missa metade, aqui é sangue azul. Só que daí passava a cervejinha e ele não contava mais nada. Então, quem sabe o Zumiro possa ter comentado com os filhos alguma coisa dessa descendência nobre dele. Mas não falou que era um pirata. E isso a gente conseguiu. E agora nós mapeamos a genealogia. Eles estão na 5ª geração. São descendentes mesmo do pirata Zumiro e carregam até hoje o sobrenome inglês, que é um adjetivo pátrio, na verdade, que denota a descendência tua da que nacionalidade. Como na época, né? Como na época, aquela coisa, João o português, Heinz o alemão, ele era o velho inglês. Interessante isso. Você vê. Interessante. E me diz um negócio. Qual era a estratégia dele naquele tempo em botar numa ilha tão afastada? Então, a gente começou a pesquisar, porque essa história da Ilha da Trindade, de colocar, o que acontece? Eles saqueavam muito, realmente. Aqui, nessa época, que digamos assim, até uma coisa legal, que a galera, os historiadores falam, existe a época dourada da pirataria, que vem ali de 1700 a 1740, que são aqueles piratas conhecidos, Barba Negra, Capitão Kidd, Henry Morgan, e existe uma mini-era dourada da pirataria, que vem de 1800 até 1835. Sim. E os piratas do Zumiro vem dessa mini-era. E como eles saqueavam muitos navios que tinham um comércio muito intenso nessa época, das colônias espanholas e portuguesas com a Europa. Então os navios vinham muito carregados de ouro, pedras preciosas, então era muito fértil um mar para os piratas. E eles realmente, os piratas pegavam, roubavam um negócio, repartiam entre a tripulação, curtiam, digamos, nessas baladas, que nem tinha lá a Tortuga no Caribe, só que não tinha assim um lugar para guardar. Então, eu acredito que eles usavam, do jeito que o Zumiro descreve os piratas, a ilha funcionava como um banco pirata para eles. E no Zumiro fala ainda não só da Ilha da Trindade, ele fala de outros 2 lugares onde ele guardava um tesouro. Ele falava aqui, no litoral norte do Paraná, na Ilha do Cardoso, onde ele se abrigava quando fugia de um navio de guerra. E bem aqui na frente da Ilha do Cardoso, ali na Barra de Cananéia, tem a Ilha do Bom Abrigo, que é uma ilhazinha com uma baía voltada para o continente. E coincidentemente tem a lenda de um tesouro pirata nessa Ilha do Bom Abrigo. E daí o Zumiro fala também de uma outra ilha ao sul da ilha de Santa Catarina. E daí você vê que ao sul da ilha de Santa Catarina nós temos aquela praia da Guarda do Embaú. Sim. Que o termo, na verdade, técnico é guardado em baú. Só que o pessoal demorou e quebrou e falou guarda do Embaú. Que eles falavam que também tinham a lenda de um tesouro pirata. Então existia essa coisa dos piratas guardarem. Mas realmente, a Ilha da Trindade, por ser essa ilha de difícil acesso, ser uma ilha inóspita, tudo, ela era perfeita. Ela, digamos que era o banco central dessa gangue de piratas, que era a maior gangue de piratas que atacava no Oceano Atlântico Sul, que era o Zulmiro grego, Zarolho russo e José Sancho espanhol. E assim, o que acontece? Depois que o Zumiro conta toda essa história para o Edward Young e entrega um roteiro do tesouro, isso foi em 1880. Ele entrega o Edward Young meio cético até, né? Será que esse velho tá falando a verdade? Porra, essa história tá muito maravilhosa. Se despede do pirata e o Edward volta a morar lá na Inglaterra. Depois de um tempo, o Edward volta pro Brasil, mas nunca mais volta para Curitiba. Ele mora em Santos, mora em Minas Gerais, e nós avançamos 16 anos no tempo. Nós vamos pro ano de 1896. O Edward tá morando no Rio de Janeiro, casado, com 36 anos, com 4 filhos. Ele havia esquecido a história do pirata. Quando ele compra um jornal na época, ou Gazeta de Notícias, e até segundo as palavras dele, caiu uma bomba na cabeça dele. Tinha uma reportagem nesse jornal chamada O Tesouro da Ilha da Trindade, e essa reportagem ela havia sido escrita por um cônsul português, Jaime Batalha Reis, que havia sido um cônsul de Portugal na Inglaterra. E nessa reportagem ele contava uma história de um pirata russo, cego de um olho, que o bando foi capturado e foi levado para Havana, e o pirata russo fugiu. O bando foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer entregou um mapa de um tesouro para um capitão de um navio mercante inglês, falando que na Ilha da Trindade, na Baía Sudoeste, tinha um tesouro. E os ingleses, de posse desse mapa, fazem 3 expedições para a ilha, em 1880, 85 e 89. Só que justamente onde os piratas cavaram no fundo da ravina uma gruta, desmoronou a montanha.
E até os ingleses ficaram cavando lá e não encontraram nada. E até saiu um livro dessa última expedição inglesa. E quando o Edward viu essa reportagem, ele falou, parou, esse é o pirata Zarolho, do Zulmiro, que eu escutei há 16 anos atrás. O que ele faz? Ele manda um telegrama imediatamente para Curitiba e pergunta, né? Cadê o velho inglês que morava no meio do mato? Isso em 1896. E respondem para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. E ele se lembra do juramento que ele havia feito para o Zulmiro de não tornar pública a história. E ele vê que ele está com o roteiro do tesouro, não só para encontrar esse depósito na Baía Sudoeste, que desmoronou, como o segundo depósito mais rico, que o José Sancho e o Zulmiro enganaram o Zarolho. E dele quer montar uma expedição, ele tenta uma reunião com o presidente do Brasil na época, o Prudente de Moraes. Queria apoio do governo brasileiro, mas ninguém acredita na história dele, né? Ele conta, encontrei um pirata escondido no interior do Brasil, o governo brasileiro dá risada dele. Imagina, Curitiba, né? É, aquela coisa totalmente. E o que deve ter lá, hein? O que vocês Olha, imaginam? o Zulmiro, ele conta no roteiro do Tesouro, que inclusive tá nesse livro que eu quero dar a vocês, que eu consegui a cópia, ele fala que na Baía Sudoeste tem as peças de arte de ouro maciço que foram roubadas de um galeão espanhol que vinha de Lima para Espanha em 1821 com o tesouro da Catedral de Lima. Valor artístico incalculável. E barras de prata. E no depósito no interior da ilha, ele fala em 81 barras de ouro, barris com moedas de ouro, saco com pedras preciosas, joias quebradas. Realmente, é um tesouro digno desses filmes que a gente vê de Hollywood, uma coisa inimaginável. E tem um roteiro do tesouro hoje, e eu consegui nas minhas pesquisas encontrar o roteiro do tesouro, a cópia transcrita do original, tudo, e coloquei nos livros. E também outra coisa, consegui o mapa que o pirata russo Zarolho entregou. Esse mapa estava de posse da Marinha Inglesa, a Marinha Inglesa entregou para a Marinha Brasileira, e um oficial da Marinha Brasileira, que o avô dele era da inteligência, vazou o mapa em 1940, na Segunda Guerra Mundial, foi publicado no Jornal do Rio de Janeiro. E é interessantíssimo. Então você tem o mapa apontando lá na Baía Sudoeste do Tesouro, e você tem as coordenadas geográficas do Zulmiro. E essa história é incrível porque são 2 piratas em pontos diferentes do planeta, em épocas distintas. Um em 1850 entrega o mapa do tesouro para a Ilha da Trindade. E o outro no sul do Brasil, em Curitiba, escreve as coordenadas geográficas para o mesmo tesouro. Só que cada um achava que o outro estava morto. É interessantíssimo, é a única vez na história da pirataria que algo desse nível ocorre com esse nível de documentação. Certo. Porque hoje você pesquisa mapa do tesouro pirata, cai lá até o verbete na Wikipédia. Não, isso é uma peça de ficção. Não existe mapa de tesouro verdadeiro. Foi inventado pelo Robert Louis Stevenson, que escreveu o livro A Ilha do Tesouro em 1883. E o interessante é que na primeira página desse livro é um pirata com uma cicatriz no rosto, só que ele morre por um derrame e encontra um mapa do tesouro nos pertences dele. Mas a história é semelhante à história do Zarolho, né? Sim, mas você já pesquisa essa história há mais de 18 anos? É, 18 anos, agora está indo para 20 anos agora. Daí você escreveu o primeiro livro. O primeiro foi o Infantil Ilustrado, que, digamos assim, até eu abri o jogo de xadrez. Daí o pessoal olhava para mim, até quando eu publiquei esse livro em 2017, e eu tinha encontrado as cartas do pirata Zulmiro, do amigo dele e tudo. E eu fui convidado a dar uma palestra no Museu Paranaense. E eu dei a palestra mostrando, e até eu lembro que o diretor do museu chegou para mim depois e falou: Marcos, eu vou ser sincero com você, o pessoal acha você meio um charlatão. E eu, putz, mas a história é verdadeira. Mas essa agora, bancando o advogado do diabo, é difícil você acreditar numa história pirata em pleno século XXI sem ver documentos. É verdade. Daí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a publicar um novo livro, que a história era incrível das expedições. E baseado nessas cartas do Edward Young, quando ele mandou aquele telegrama para Curitiba em 1896 e falaram, né, o pirata lá, o velho, morreu há 6 ou 7 anos, eu comecei a vasculhar todos os cemitérios de Curitiba. Os arquivos de 6 ou 7 anos atrás era 1889 ou 1890. E no cemitério São Francisco de Paula, que é o maior de Curitiba, tive acesso aos registros, eu localizei o pirata Zulmiro lá. Ele morreu com 90 anos em 24 de agosto de 1889. Ali eu comecei a ver que, porra, a história é verdadeira. Mas quando você escreveu esse livro, o pessoal não acreditou, Não acreditou. Né? Daí eu publiquei, né? O primeiro foi aquela coisa da fantasia, eles achavam. E também por causa que eu botei, tipo assim, o ato de eu colocar um livro infantil ilustrado, mesmo que seja para as crianças, ainda ficou no terreno da fantasia. Sem dúvida. E daí agora eu publiquei com esses novos documentos, quando eu encontrei o pirata no cemitério, daí eu fui em cima da escola de Eton College, pedi os arquivos, porque Eton é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. E quando eu descobri o nome dele, João Francisco, eu comecei a pensar, será que o nome dele, João Francisco, seria o nome verdadeiro dele? E eu descobri que o pirata nasceu em Cork em 1798, então ele só poderia ter entrado em Eton com 13 anos no ano de 1811. Entrei em contato com o Eton College. Vocês têm a lista de alunos de 1811? Mandaram para mim,
vasculhando eu encontro lá o John Francis Rotherdale. É o Pirata Zulmiro, nascido em Cork. E daí o negócio começou aquela coisa a crescer. Daí eu publiquei em 2019 o segundo livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, colocando no final do livro os documentos do pirata. Para com esse provar livro, que era real. que era real. E daí até foi legal que a Prefeitura de Curitiba reconheceu. Já teve o primeiro, digamos, viés de reconhecimento, confirmação. Mas o problema eram os historiadores, a classe de historiadores, mesmo porque eu sou um historiador autodidata. E o argumento deles era: Marcos, você realmente encontrou um imigrante inglês, só que você construiu uma ficção ao redor dele, porque a história é muito novelesca. Parece Arcos, você fala de pirata Parece entregando mesmo, mapa. Se você pensar, é verdade. Parece uma novela, pô. A primeira coisa que a gente pensou, né, Davi, a gente falou, pô, mas será que é lenda isso, né, ou é Fala, realidade? como um pirata, tesouro, expedição. Mas eu vou te contar um negócio. Se a gente pensar em pirata, como é que você imagina esse cara? Porque ele, querendo ou não querendo, Aham, por mais que a gente esteja falando dele, ele é um ladrão. com certeza. É aquela E coisa. ele é um mentiroso também. Um Aham. assassino. Né? Um Sim. assassino. Não, o Zulmiro Ele é um até- vilão. Olha só, o Zulmiro ele conta assim que quando ele comete aquele crime que ele mata o capitão do navio e assume o comando, ele se entrega pra pirataria, ele era o mais temível. Ele até narra assassinatos de tripulações inteiras, era sem perdão. Só que é interessante a história dele, porque, igual você falou, a gente tem essa coisa da pirataria, que o mundo cultua a pirataria como um anti-herói. Tive Piratas do Caribe, Sim. Jack Sparrow, Sim, tem sim. festivais de pirata nos Estados Unidos, Barba Negra. Mas o Zulmiro tem uma história interessante de redenção, porque assim, o Zulmiro, quando ele foi capturado e o cara chegou pra ele e falou: ó, você vai se esconder no interior do Brasil e nunca mais vai voltar. Se ele tivesse uma má índole, ele, beleza, soltou aquilo e voltava pro oceano. Não, ele realmente chega em Curitiba. E aqui é interessante que a vida dele em Curitiba, após ele ter encontrado a Rita, ele se aquietou, prosperou, teve família, tudo mais. Então foi uma história de redenção. Aquela coisa de o cara realmente se arrependeu. E no final, quando ele conta essa história para esse Edward Young, que esse amigo que visitou, ele conta de forma assim: nossa, eu tinha um futuro brilhante pela frente, a minha família apostava para eu ser o almirante. Só que eu era muito orgulhoso, muito soberbo, e eu cometi aquele crime que eu matei o cara, o oficial, na briga. Então ele mesmo arrependido, assim, o Zulmiro. Então, de certa forma, realmente, ele teve aquela queda pro lado negro da força, né, virando um pirata, né, sem perdão, o mais audacioso, o mais assassino do bando, mas chega em Curitiba e ele tem essa redenção, e digamos que a redenção final dele é entregar esse mapa do tesouro com o tesouro dele, que tudo indica ainda está escondido na Ilha da Trindade, aguardando ser descoberto. Você queria ter sido um pirata? Eu tô vendo aí você Eu cheio de ouro, né, tem aquele lado meio cigano, né, a o pulseira, ouro aqui, a tudo, pulseira. É Então, engraçado porque geralmente, apesar de eu estar hoje com um relógio, ela também tá com relógio, e eu uso uma pulseira de plástico, isso aqui é uma meta pessoal, você usa meio os anéis. os anéis, né, tudo, eu gosto. Assim, Dourado. tem assim, até eu fico brincando, né, minha mãe fala: pare de ficar botando anel, parece um cigano, né. Você tem cordão também. Tenho, Você tem um cordão. eu tenho, tipo assim, digamos que eu acredito que pode ser uma referência, até eu fico brincando assim, respeitando agora o pessoal da ciência, um reflexo, um eco de vida passada, porque eu gosto realmente dessa coisa de pirataria, essas coisas, né, meio cigano, assim. E interessante, ao fato de eu ter pesquisado muito, mergulhado nessa história, digamos que eu fiquei muito assim, fã, Envolvido, né? envolvido com a coisa. E tem um lado assim um pouco pirata, até uma coisa interessante que eu compartilho com vocês, né? Eu tive a oportunidade de pisar na Ilha da Trindade, lá. Pois é, né? Convite da A Marinha convite da Brasileira. Marinha. Foi muito legal. A gente fez, quando a gente montou todo o projeto, que daí o que acontece? Após eu publicar esse livro, quando eu tive até os historiadores falando, né, Marcos, você inventou, eu me liguei que eu tinha até um amigo meu, um grande jornalista, que é o Jorge Souza, até de um blog Histórias do Mar, da UOL, ele falou: Marcos, você vai ter que publicar um outro livro, porque esse livro até é interessante. Esse livro que eu publiquei aqui, O Verdadeiro Ilha do Tesouro, que tem todas as informações, ele é um livro mais simples, porque assim, o brasileiro não é acostumado a ler. Se eu lançasse algo muito robusto, pesado, eu continuaria na lenda. Então eu fiz uma coisa palatável para todas as idades. Tanto é que esse livro ele entrou na matriz curricular da 5ª série das escolas municipais e do 6º e 7º nas estaduais. Mostra o livro aí pra É gente. ali, ó, é um livro para todas as idades, é A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Esse livro é sensacional, ele que tem todas as histórias, até eu recomendo, quem quer ler, esse aqui você vai conhecer todos os detalhes e tudo mais. Tem um mapa aí? Tem o mapa do mapa tesouro é aqui, ó. importante, Aham, você vê. Esse mapa, quando saiu no jornal, ó, esse é o mapa verdadeiro do tesouro. E a prefeitura começou a Apoiar, valorizar essa história. a ponto de, também de que, além de adotar o livro na escola municipal, mas também de inaugurar uma praça com o nome. Praça do Pirata dele. Zulmiro. Olha que legal, a gente tá, essa parte da praça foi um projeto que começou também há muito tempo atrás, em 2019, porque aquela coisa, como toda obra pública, mas o Zulmiro, ele virou, digamos, um ativo
cultural da cidade de Curitiba. E bem na região ali do Bosque Gutierrez, que era a região que supunha-se que tinha esses túneis subterrâneos, que o Zumiro morava na região, nós inauguramos, revitalizamos a praça, lá o Bosque, e inauguramos a Praça do Pirata Zumiro, e colocaram um navio do Pirata Zumiro lá, Trilha do Tesouro. Quem tem criança pequena, nossa, muito legal, os pequenos adoram ali. E realmente foi uma coisa assim, virou uma das praças, um dos parquinhos mais legais de Curitiba. E daí uma coisa legal que aconteceu, porque nós localizamos o Pirata Zumiro. E até eu fiquei grande amigo do cônsul britânico do Paraná, honorário, o Adam Patterson. E até, claro, que inicialmente ele meio que, como todo mundo, história de pirata, mas quando eu vi os documentos, ele, Marcos, que história incrível, eu dou total suporte, vamos traduzir teu livro, lançar na Inglaterra. E daí nessa Praça do Pirata, o Adam, ele doou uma placa azul inglesa, que é uma Blue Plaque. Essas Blue Plaques são placas azuis grandes que foram criadas em Londres em 1867 e elas denotam a conexão de um local com uma figura histórica. Então você está andando em Londres e vê uma placa azul, Winston Churchill morou nessa casa, Jimi Hendrix viveu aqui, tem essa conexão. Sim. E essa é a primeira placa azul fora do Reino Unido da história, em homenagem ao Pirata Zumiro. Então tá lá a placa em E ela inglês. fica onde? Na praça? Na praça, você entrando na praça, ali na entrada tem um memorial ali, uma pedra e a placa ali grandona em metal, bem bonita. Pirates, Zumiro, tudo mais. E é legal porque é a primeira Blue Plaque fora do Reino Unido, né, doada pela Sociedade Britânica do Paraná, em homenagem. Porque o Zumiro, digamos, e o Zumiro é um detalhe interessante, olha que legal. Aqui em Curitiba, pós-independência do Brasil, que o Brasil sempre tinha muito trânsito de espanhóis e portugueses, mas pós-independência do Brasil, no ano de 1822, começou uma imigração europeia aqui. E a história de Curitiba falava que os primeiros imigrantes europeus pós-independência foram os alemães que chegaram em 1831, seu Gottlieb Miller, que até era da Fundição Miller, do Shopping Miller. Só que o Zumiro, nós descobrimos que em 1829 ele já estava aqui casando. Então o pirata foi o primeiro imigrante europeu a chegar aqui em Curitiba pós-independência do Brasil. Engraçado. Só eu tenho uma dúvida. Quando vocês foram procurar no Mercês, você tentou achar algum tipo de tesouro Quando começou essa história, porque olha que interessante. Porque você estava falando dos túneis. Dos túneis. Né? Teve algum tesouro aqui em Curitiba? Curitiba teve sim, uma coisa muito legal, porque esses túneis, eles até eu descobri que eles foram construídos pela Companhia de Jesus. Os jesuítas eram uma ordem muito rica, muito grande, né? A Companhia de Jesus, eles eram padres empresários. Então eles tinham fazendas de gado, mina de ouro, escravos, e eles tinham uma ocupação muito forte em Paranaguá, o Colégio Jesuíta, que hoje é a sede do Museu de Arqueologia e Etnologia da Federal do Paraná, é uma construção colonial, uma das maiores da América. E daí, os jesuítas, eles passavam por Curitiba, que eles ganharam uma fazenda em Ponta Grossa, até eles fundaram a cidade de Ponta Grossa, a Capela de Santa Bárbara. E nessa época, nós estamos falando em 1730, 40, Curitiba era uma cidade de passagem, porque todo o caminho vinha de Viamão, que era o caminho dos tropeiros, passava aqui por Sorocaba até Sorocaba, passava por Castro. E daí o que acontece? Os jesuítas, eles eram uma ordem militar também, que foi o Inácio de Loyola que fundou. Então as diretrizes dele eram construções em lugares altos e perto de fonte d'água. E eles pegaram a região mais alta da cidade, que é o Vista Alegre, nas Mercês, e construíram uma caixa forte subterrânea com 4 entradas que se conectavam numa sala central. E daí eles foram expulsos do Brasil em 1759, o Marquês de Pombal, o mesmo golpe que deram nos Templários. Viram que a ordem era muito rica, o Vaticano começou a ficar com medo, acusou eles de heresia e confiscou todos os bens e expulsou eles. E o pessoal, quando invadiu o colégio jesuíta atrás do tesouro deles, descobriu-se que 5 anos antes, 1 tonelada de ouro havia subido em 12 mulas a serra e desaparecido. E a lenda era que o tesouro estava escondido em túneis na Serra do Mar. Só que agora, conjecturando, os caras tinham uma caixa forte subterrânea. Eu acredito que pode ser, essa tonelada de ouro está emparedada no subsolo de Curitiba. Meu Deus do céu, cara. Até atiçar, né? Quem está nos assistindo. Não, eu acho interessantíssimo isso. Agora... Não, eu só acho interessante, eu acho muito curioso. Né? Essa possibilidade, né? Porque na verdade você faz conexões. Sim. Na real, a primeira vez que eu ouvi falar pro cara, mentira. É tesouro. História é essa. Tesouro, tá? Porra, o Google já tá com filmando tudo. Mas, cara, eu falei assim, cara, quando você começa a ter... Você tem embasamento nisso. Você vai conjecturando. Você criou conexões. Que eu falei, opa. Você começa a olhar. E de tanto, olha que legal. A gente imagina que a expedição para a Ilha da Trindade, claro que é um projeto de médio prazo, são 3 anos, mas nós vamos levar o suprassumo da tecnologia geofísica, que são esses radares de penetração de solo, magnetômetros, tomografia por resistividade elétrica, gravímetros. E hoje em dia está muito semelhante uma escavação arqueológica com uma operação, porque antigamente a gente ia fazer uma operação tipo em você, Davi, abria-se teu corpo e seja o que Deus quiser. E hoje a gente faz uma ressonância, uma tomografia, um raio-x e consegue ver com uma resolução muito
muito grande. E isso ocorre semelhante a essa prospecção arqueológica. Então, minha ideia, quando nós retornarmos da Ilha da Trindade, né, se der certo com o tesouro em mãos, nós passamos esse mesmo equipamento em todo o Bosque Gutierrez. Porque ali nós encontramos pelo menos uma dessas entradas desse galeria subterrânea, escavamos, fazendo uma logística reversa, e vai que na sequência nós encontramos um outro tesouro aí, gigantesco jesuíta, né, encontrado. Então, digamos assim, Curitiba tem esse realismo fantástico de tesouros, e claro que assim, sem fanatismo, cientificamente. Claro. Mas o legal é que nem você falou, Davi, fazendo todas as conjecturas e vendo pelos documentos, existe a possibilidade. Exato. E isso que a gente olha e fala, pô, mas se existe a possibilidade, e assim, se existe 1% de possibilidade, já brilha o olho e fala, vamos ter que averiguar então, e tirar a prova real. Eu acho a história muito legal, porque você, na verdade, a gente tem 3 histórias aqui. Se a gente termina o papo, a gente tem 3 visões diferentes. Sim. Tem a visão do Alan, tem a minha, tem a tua. E tem a verdadeira. tem a verdadeira, falou tudo. E, Talvez a gente não consiga falar assim, pô, se ficou à tua vontade. Vai, Alan. Não, mas eu queria, Davi, uma coisa que eu fiquei surpreso, assim, quando o Marcos trouxe aqui, é que o Zumiro é o Capitão Gancho, né? Então, quer dizer, a gente sempre acreditou que o Capitão Gancho era uma história inventada, e agora a gente tem a informação de que o Capitão Gancho morou em Curitiba. Isso é uma coisa muito disruptiva. Muda um pouco a visão, né? Totalmente. A perspectiva O cônsul britânico, até assim, a consuleza, a Manu Navrovsky, ela falou, Marcos, te prepare, quando você lançar essa informação e mostrar essas conexões, porque é o que é interessante, como é que começou essa história? O Capitão Gancho, que foi o autor do Peter Pan, o James Matthew Barrie, ele publicou como peça de teatro, lá o Capitão Gancho, o Peter Pan, em 1904, e depois em 1911 virou livro. E antes do Capitão Gancho cair na boca do jacaré, ele grita o lema de Eton College, ele fala, floresça Eton College, cai na boca do jacaré. E os historiadores falaram, nossa, que sacado, porra, o Capitão Gancho está numa escola de príncipes. E ficou tão famoso esse enredo, porque os historiadores não acharam a conexão. Nossa, que sacado, onde que o cara tirou essa história, botar... E dele, praticamente 23 anos depois que ele publicou, a primeira vez, em 1927, o autor James Matthew Barrie foi dar uma palestra em Eton College. E o título da palestra é O Capitão Gancho em Eton College. E no início da palestra ele fala, não posso revelar a identidade do Capitão Gancho, senão ia causar um escândalo na sociedade britânica. E claro que ele desenvolve toda assim, aquela criatividade, a poesia ali. E eu achava interessante, porque antes eu havia encontrado o pirata Zumiro nos arquivos de Eton College, em 1811, 12, 13, 14. Eu falei, caramba, é o cara. E daí, ó que legal. Eu descobri em um jornal de Portugal, vasculhando nos arquivos portugueses, que as cartas lá do amigo do pirata, do Edward Young, que estavam sendo publicadas em 1896, estavam sendo replicadas na íntegra em Londres no jornal Financial News. E nessas cartas, chegam na terceira carta, ele fala, quando ele começa a contar o pirata da vida dele, eu nasci em Cork, meus pais eram muito ricos e me mandaram para estudar em Eton College, onde eu tive uma educação muito refinada. E com certeza essa informação deve ter chego, mesmo o James Matthew Barrie leu ela, chegou nela, ele guardou e ele compôs o personagem do Capitão Gancho inspirado. Então a gente pode dizer que o verdadeiro Capitão Gancho morou no Pilarzinho há 200 anos. Essa é muito... Que loucura, né? Interessante. Que coisa, né? Que loucura. Tem uma pergunta aí, Alan? Não, pode seguir aí. Não, a minha pergunta é, como é que você constrói esse personagem que ele acaba muito parecendo com você também? Sim, A gente já falado nisso aí de parecer, e como é que você se identifica com ele? Olha que legal, o Zumiro hoje, até assim, uma coisa interessante, tirando, claro, esse lado que eu sou um cientista, mas eu já tive até alguns sonhos com o pirata. Foi interessante, assim, digamos que ele já me visitou 3 vezes no sonho. A primeira vez que ele me visitou foi em 2012, quando eu dei uma palestra que eu revelei a história, porque olha que legal, um detalhe interessante que tem que contar para vocês, que sempre me chamou a atenção. O Bosque Gutierrez, ele tem esse nome hoje porque foi o João Carlos Gutierrez que doou o terreno para a prefeitura. Só desculpa, o Gutierrez também é inglês o nome ou não tem nada a ver? O Gutierrez ali é mais ou menos português e um pouco espanhol ali. Tá, eu não sei, por isso que eu... Sim, e daí o João Carlos Gutierrez, que era um grande comerciante nessa época, a família Gutierrez foi uma das responsáveis por difundir o espiritismo no Paraná. Até a Sociedade Espírita era a casa da dona Ivone Gutierrez. E eu consegui um documento, isso bem no começo da minha pesquisa, lá em 2004 praticamente, 2005 na verdade, há 20 anos atrás, na Casa da Memória, que a dona Ivone Gutierrez, que já está falecida, ela falava bem assim,
que em 1937 eles fizeram uma mesa espírita na região do Bosque, e o pirata Zumiro entrou na mesa espírita e começou a contar a história dele. Daí ele falava na mesa, não, eu vim aqui, e daí ele falava uma coisa assim, esses túneis aqui foram construídos pelos jesuítas, e em determinado momento eles perguntam, mas e o teu tesouro? Cadê teu tesouro? E ele fala bem assim na mesa, não adianta procurar meu tesouro agora, meu tesouro será encontrado mais por uma geração distante. E eu falei, putz, é a nossa geração, sempre teve aquela esperança, pô, é a gente, tudo. E daí você vê. E o Bosque teve essa coisa assim do Zumiro. Então, foi a primeira vez que eu tive um sonho com o pirata Zumiro, foi em 2012. E eu lembro que no sonho o Zumiro falou pra mim assim, bem assim, Marcos, né? Só escutei a voz dele. Não vá em busca do meu tesouro sem me pagar um tributo. E eu não entendi, que tributo que eu vou pagar pro pirata, pau. Porque realmente, agora entrando em um cenário meio assim, nessa parte espiritual, a energia da pirataria é muito pesada, né? Porque a gente tá falando com bandidos, então, pessoal, você até vai nessas centros, né, mesmo Umbanda, quando eles pegam as coisas de pirata. E um amigo meu chegou pra mim e falou, Marcos, quer pagar um tributo pra ele? Faça um livro infantil pra criançada, ele vai ficar feliz. Deu, pô, que sacada. E daí eu fiz. E o interessante assim, pessoal, quando eu fiz esse livro, foi uma autopublicação, foi aquela ralação, tudo, mas um livro bem legal, que eu faço questão. Agora a gente tá chegando a nova edição, até eu não trouxe agora, porque tá vendendo bastante esse livro. E bem no dia que eu fui lançar esse livro, no dia 13 de agosto de 2017, que a gente ia lançar na Gibiteca, numa baita, eu fui de manhãzinha lá no Bosque, deixei lá no meio lá, botei umas velas, fiz um resto, falei, ó, o livro tá pra você aí. E daí, quando eu botei esse livro, parece que algo mágico aconteceu, que começaram a surgir outras informações. E o legal é que 7 anos depois do mesmo Bosque, nós inauguramos uma praça em homenagem a ele. Então o Zumiro tá bem feliz, assim, digamos. O tributo já foi pago, Pô, né? ele tá... Eu vou te falar, eu sou espírita, então eu entendo perfeitamente isso e aceito isso. E é engraçado, o parque, 7 dias, né? Sabe que 7 é um número misterioso. Sim. Né? E aí eu vou explicar. São 7 dias. Né? Porque Deus podia fazer Deus 8. criou em 7, mas Deus criou em 7 dias. São 7 as cores do arco-íris. São 7 as notas musicais. O gato tem 7 vidas. Então, o número 7 é sempre um misterioso. Poderia ser 6, poderia ser 3, mas sempre são 7. Então ele nunca tem. As cores do arco-íris são 7. Sim, você vê a frequência, tudo, essas notas musicais, né? Exato. Parece então assim que... impressionante como o 7 está envolvido. E aí, 7 anos depois... 7 anos depois, a gente deixei o livro, inaugurou a praça lá, e daí aquela coisa movimentando. Que loucura, então cara. Você vê, e daí, e fora isso, teve outros assim pontos. Até eu falo a vocês que o último sonho que eu tive com o Zumiro foi que a gente tava eu tava numa roda de tropeiros, dá pra ver ali no Parque Barigui, mais ou menos, aqueles lá, e no final da noite, assim, anoitecendo, chegou ele. E ele parecia altão, parecia um desses atores ingleses. E até eu brinquei com ele que eu tava com uma cunha de mate, e eu falei, aceita um chá das 5, né? E ele deu risada, tudo. E no sonho ele começou a me contar sobre o tesouro dele escondido ali. E foi logo depois eu publiquei o 3º livro preto. Então assim, até eu fico brincando. Qual que é a fisionomia dele? Ele parece um ator ali, não chega a ser aquele Saruman, que era lá do Senhor dos Anéis, né? Parece até aquele ator, me fugiu agora o nome dele, mas é que era o vampiro lá, o Conde Drácula, um inglesão. Ele, nossa, tem aquela coisa bem assim, expressiva assim, até me fugiu, depois eu até vou ver o nome do ator. Mas assim, o Zumiro, ele era uma pessoa assim bonita. A gente tem hoje, o mais próximo dele, uma foto do Joaquim Inglês, que tem. Até depois eu vou mandar as imagens para poder mostrar, né, pro pessoal. É um dos filhos. Que é um dos filhos. E o Joaquim tinha 1,98 m, era uma pessoa alta, fisionomia expressiva, assim. Então esse é o mais próximo que a gente tem do pirata. A gente imagina e daí eu tô muito ansioso, porque agora com esses livros traduzidos, quando nós formos lançar no final do ano em Londres, com certeza os pesquisadores lá vão começar a levantar, da mesma forma que nós encontramos muita documentação e não para de encontrar, a história tá viva, lá na Inglaterra vai causar um frenesi. Como você falou mesmo, assim. Me diz um negócio, quando é que que vai ser a expedição? Você já tem data para isso? Como é um projeto que não tem recursos públicos... E quantas pessoas também vão participar na tua ideia? Na verdade, assim, nós temos a nossa equipe da expedição de acadêmicos, que são 3 arqueólogos, 2 geólogos, cartógrafo, biólogo, matemático. Tem um time, são 17 pessoas na equipe acadêmica. Mas como é um projeto que não envolve dinheiro público, nós vamos atrás de recursos, patrocínios, é um projeto de médio prazo. Então assim, nós conseguimos autorização da ilha por 24 meses, renovável por mais 4 anos.
de Ilha da Trindade, ela é nossa. Então esse ano eu volto pelo menos 2 vezes para a ilha. Faço lá um bate-volta, estou indo até voltando agora com um cinegrafista do projeto para nós captarmos material de mídia, para lançar um site, para poder até prospectar patrocínio. No final do ano eu volto com o arqueólogo e com o geólogo para eles verem os sítios. E ano que vem nós voltamos novamente com o cartógrafo, com drones, porque nós vamos fazer uma fotogrametria do terreno, construir uma maquete. Mapear tudo. Pegar o fazer mapa que você traz nesse livro, né? E fazer toda uma maquete do terreno, fazer aquela coisa. E vão em busca do tesouro? Em busca do tesouro, realmente. Como é uma escavação arqueológica, eles nos deram, e o legal é que a gente fez esse projeto, nós apresentamos ano passado, e ele foi, mês passado, aprovado pelo IPHAN. Foi até publicado no Diário Oficial da União, a portaria autorizativa nos dando o projeto da expedição. E agora nós submetemos à licença ambiental para deixar tudo em ordem, até mesmo porque a licença ambiental que tem que liberar para a parte de captação de material comercial de vídeo. E daí, liberando isso, a gente imagina que agora, no final de junho, eu estou lá em Brasília com a Marinha só para alinhar com eles. E daí nós vamos começar as viagens. Então esse ano, eu acredito que da expedição eu volto 2 vezes. É possível que eu volte uma terceira, porque tem um canal grande alemão de documentário alinhando com a Marinha para fazer uma reportagem lá. Ano que vem nós voltamos também pelo menos 2 vezes, até 2027, porque o projeto da expedição tá para 2028, nós vamos ter que alugar uma embarcação, um navio, com aeronave, com tudo, e esse navio vai ter que ficar por 2 meses ancorado. Porque lá na Ilha da Trindade, fazer um parênteses para vocês, tem 40 marinheiros que ficam nas instalações dos marinheiros da Marinha, e tem lá uma instalação de pesquisa científica para 8 pesquisadores, 4 mulheres e 4 homens. E tem uma fila gigantesca. Se hoje nós 3, digamos que fazemos um projeto de geologia e aplicamos na Ilha da Trindade, a fila de espera hoje é 3 a 4 anos para pisar na ilha. Então a gente não pode ter essa coisa de porque tem outros projetos, né, imediatistas, e tem outros projetos lá, geológicos, biológicos, botânicos, meteorológicos. E cada vez que você for, você vai ficar quantos dias lá? Então, olha, interessante. Eu imagino que agora nós vamos fazer de volta 2 bate-voltas, que são nesse período, mas na sequência, no ano que vem, nós vamos pegar uma viagem de um navio científico, vai dar para ficar um pouco mais na ilha, pelo menos 10 dias. E até eu imagino que em um dos tempos eu vou conseguir ficar ilhado por 40 dias lá. Daí sim, vai dar para conhecer bem a ilha, para documentar, para fazer tudo. Agora começou, digamos, uma nova etapa, que eu ouso dizer que é a etapa mais divertida. Sim. Que é o negócio de estar lá. E a Ilha da Trindade, comentar com vocês, por ela ser a ponta de um vulcão e ser uma ilha inóspita, ela é o ambiente mais próximo do ambiente jurássico. Até eu caminhando lá, parecia que ia sair um dinossauro de um canto, se sentia em Jurassic Park, né? Botava aquela musiquinha lá, tarará, o cara ali. E é interessante na ilha que você caminha tipo 30 minutos, o cenário muda completamente. Tem uma hora que quando a gente foi subir lá um morro, porque um dos depósitos da Ilha da Trindade, um é simples, da Baía Sudoeste, é 2 horas caminhando, tá lá no depósito. O outro, você tem que subir a ilha e cruzar ela pelas montanhas, então são 15 horas de caminhada. E eu não tinha tempo, então eu subi até um ponto mais alto da ilha e mandei um drone filmar. E agora, nessa minha segunda visita, eu vou até esse lugar. Mas nós estávamos subindo uma hora lá e soube no Morro Vermelho e mudou tudo, parecia que estava em Marte. Mas era muito assim. Então é muito interessante, você caminhando na ilha e vai mudando o cenário a cada 30 minutos. E lá na Ilha da Trindade tem um animal que é o topo da cadeia alimentar, que é o famoso caranguejo amarelo. Que lá tem aves, tem tartarugas. Esse caranguejo amarelo, por não ter predador, ele tem profusão. Então são milhares de caranguejos, a ponto do pessoal pedir lá, não deixe nada para fora das instalações aqui. Porque se deixar sapato, chinelo, alguma coisa, perdeu. Até o nome do caranguejo, o nome vulgar dele é caranguejo ladrão. Porque eles pegam tudo, assim. E até tem uns detalhes interessantes que durante isso. As expedições, as inglesas principalmente, para um cara dormir, o outro tinha que ficar acordado matando um caranguejo. Porque chega de noite, eles vêm tanto, mas aquele... não é um termo técnico, eu acho que o coletivo de caranguejo, mas é um enxame de caranguejo que vem, e como eles não têm esse contato com o homem, então eles ficam de boa. E até vêm para cima de vocês ali. Então é super interessante, assim, até o almirante lá, o comandante da Marinha lá, o querido 01, né, o comandante Eliezer, ele contando uma história, que quando ele chegou lá, ele estava mexendo no celular, sentado, dele aconteceu uma coisa, ele deixou o celular no chão e foi para dentro da cabine lá, tal. Daqui a pouco ele falou, cadê meu celular? Daí quando ele voltou, já estava escurecendo, quando ele viu, ele, cadê o celular? Não tá mais aqui. Ele, meu Deus do céu. O caranguejo pegou. Ele olhando no mato, acho que o caranguejo bateu no celular, vibrou a luz, mostrou a luz. Ele já estava grudando com a garrinha e levando pro interior. Ele viu de longe, pô, tá lá o celular, foi lá e pegou. Então, assim, você não pode deixar nada que desaparece. Que loucura, né? Caranguejo ladrão. E essa expedição vai ser muito cara? Então, a gente imagina, assim, que por ser um projeto que envolva um aluguel de um navio por 2 meses, e com todo esse material, vai custar em torno de, a gente imagina, 10 ou 15 milhões de dólares. Uma fortuna, na verdade. Mas como a gente está falando com um evento de visualização mundial, de imprensa, que você pode
fazer toda a parte de marketing. Tem um exemplo. A gente vai pegar uns grandes patrocinadores, então vai ter a bebida da expedição. E a gente falou com o pessoal do marketing da Coca-Cola de São Paulo, eles falaram, Marcos, a Coca-Cola daria um rim para ser a bebida da expedição. E olha que interessante, a Coca-Cola, eles fizeram uma campanha, né? Porque os caras, pô, imagine fazer uma campanha do um pirata tomando a Coca-Cola, aquela coisa. Até ontem a minha amiga falou, Marcos, imagina sair uma garrafinha de Coca-Cola, bandeira preta com uma caveira. E olha que interessante, a Coca-Cola... Coca-Cola zero, né? Zero, daqui a pouco você entra, alguma coisa dessas do pirata. E daí você vê, eles fizeram campanha de tudo, fizeram campanha de extraterrestre. Quis imaginar a Coca-Cola já fez campanha, mas menos pirata. Parece aquela coisa que eles estão aguardando esse momento para sair. Marco, me diz um negócio. Você acha que você consegue achar o tesouro? E se você consegue achar o tesouro com a galera? Com a galera, que você vai, com o time que você vai. De quem é o tesouro? Ele é inglês, ele pode ser de português, né, de Portugal, da Inglaterra, ou ele é brasileiro. E se for brasileiro, como é que a gente vai utilizar esse tesouro? Né? Olha que interessante, você falou uma coisa bem legal. Quando tá, até vou fazer um parênteses, quando tá a expedição inglesa... Deixa eu só complementar. Inglês é porque o pirata era inglês. Claro, né? Então, inglês. Não, português porque provavelmente pertencia ao Portugal. E aí eu vou dizer também porque a gente está na época da monarquia. Era um período da monarquia. E o Brasil, que seria o dono de hoje, né? Porque é o território nacional. Apesar de ser um território internacional. Até aí, existe ainda um parênteses que o pessoal ainda pode reivindicar que o tesouro vinha dos espanhóis, que era a Espanha, ou então era o Peru. Até durante uma escavação inglesa, eles estão cavando, eles ficam com essa mesma pergunta tua. Mas pessoal, de quem pertence ao tesouro? Será que era do Peru porque veio da igreja do Peru? Ou era espanhol porque era espanhol antes? Ou era inglês porque os ingleses tomaram posse da Ilha da Trindade em 1700? Ou é de Portugal? Daí eles chegam, não, acho que é do Brasil mesmo, porque assim, mas voltando agora, como está em território brasileiro, a Ilha da Trindade pertence ao território brasileiro, tudo é soberania brasileira. Até essa escavação arqueológica nossa, você tem que botar na escavação as instituições de guarda do material arqueológico encontrado. E no caso nós submetemos, tem o Museu Paranaense, tem o Museu de Arqueologia e Etnologia e tem uma entidade do Espírito Santo também, o IPAI. Então vai tudo. Pegando esse tesouro for encontrado, ele vem, o Centro Nacional de Arqueologia pega antes ele. Eu acredito que pela magnitude, é capaz que eles botem tudo no Museu Nacional, alguma coisa. Mas como o Museu Paranaense aqui em Curitiba tá dando endosso, pelo menos um regalo, um candelabro, alguma coisa vem para cá, né? E agora envolve uma coisa interessante que você falou. Vocês imaginam esse cenário. Pode ir para Brasília também, né? Meu Deus do céu, né? O pessoal olhando ali. Interessado não vai faltar, né? E DZV, nós estamos com um tesouro dessa magnitude, que até é uma coisa legal. O Zulmiro, quando ele escreve no roteiro do tesouro, ele fala em 8 milhões de libras no ano de 1880. Atualizando esse valor pela calculadora do Banco da Inglaterra, bate 1 bilhão de libras. Fora o valor artístico que é incalculável. Imagina um tesouro desta envergadura, nós estamos numa ilha no meio do oceano, em águas internacionais, que prato cheio para piratas modernos. A gente cansa de ver Hollywood glorificar a bandidagem, né, nesses filmes mercenários, tudo. Então um amigo meu falou, Marcos, para um desses chefes de máfia russa, máfia italiana, máfia chinesa, montar uma operação de 50 milhões de dólares, falar, deixa lá os loucos encontrar o tesouro, quando eles tirarem, a gente vai lá e rouba. Então até existe uma coisa que nós estamos conversando com a Marinha, que se chama os protocolos dourados. Que se por acaso nós passarmos esses equipamentos e falar, meu Deus, 5 metros para baixo tem uma massa gigantesca, chama-se os protocolos dourados, ativa-se ele, vem uma fragata da Marinha com 150 fuzileiros do Comanf, que é o Comando Anfíbio, a tropa de elite, para fazer a segurança, porque só tira o tesouro direto pro navio. Porque imagine, você tá... E até um amigo meu, que é interessante, ele falando, Marcos, quem sabe até utiliza a técnica do tesouro do ladrão. Olha só, o que eu vou dar esse exemplo para vocês? Sei que tem cidades, né? Curitiba até não tanto, mas você vai de São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente vai num barzinho, a gente tá muito sujeito a vir um arrastão. Então até uns amigos meus lá, meus primos, eles usam o celular do ladrão. Ele sai com o celular verdadeiro, tem um outro vagabundo, o cara vem aqui e fala, tá aqui, ó, leva. Cara, sabe que eu sou carioca e existe isso mesmo. Eu sei, existe. Se a gente tá saindo, você fala, cara, é vergonha, você fala, pare, cara, que eu vou ter que usar essa artimanha, me preparar pra isso. Vou usar um celular mais barato. Mais vagabundinho, pro cara vir. Sabia. Porque se o cara chega, né, daqui, se você não tem, o cara, não, você tem celular. Daí você tem que, não, tá aqui, ó, aí. Quando eu era adolescente, eu andava no carro com uma carteira do ladrão, né? A carteira? Né? Você falou, porque é aquela coisa, você vê, né, a artimanha que o brasileiro tem que fazer, né? Então a gente falou com esse amigo nosso, ele falou, Marcos, nós até renderizamos
uns objetos religiosos que tem no Museu do Vaticano, imprimimos em 3D, damos um banho ali de metal, bota numas caixas tudo e deixa lá, porque agora naquele hype, né, do pessoal roubando, eles não vão parar para ver, eles, tesouro do ladrão. Exato. Até isso, quem sabe, envolve essa parte dos protocolos dourados, tudo certinho, mas o mais coisa mesmo é a segurança, porque primeiro que a gente tá fazendo um tesouro pirata, né? E falando em piratas, né? Até eu fico brincando, com emoção ou sem emoção? Quem sabe tem muita emoção ali. Nossa, isso é loucura, isso é loucura. É ladrão roubando ladrão, Roubando- não sei nem se são ladrão. né? Mas, dos Os piratas, né? Meu Deus, que loucura. A gente tem um momento agora ping-pong. Por tá? favor, O por ping-pong favor. a gente faz umas perguntas mais rápidas. Claro, e eu aí é só respondo pra... aquele bate e volta. É um bate-volta, exato. Quer começar, Alan? Vamos lá, uma palavra que só pirata falaria hoje. Arroi. Um cheiro que te lembra o passado. Rum. Se você pudesse conversar com o Zumiro por 5 minutos, o que você perguntaria para ele? Eu perguntaria o que ele gosta de ler, quais são os livros que mais mexeram com ele. Uma teoria da conspiração que você queria que fosse verdade. Gigantes que existiram na antiguidade aqui na Terra. Um livro que você levaria para uma ilha deserta. O Despertar dos Mágicos. É um objeto que você esconderia num baú. Bom, um anel de ouro. Qual seria o título da sua biografia? O Incansável. Última pergunta, mapa ou bússola? Mapa. E tesouro? Tesouro é o quê? O tesouro, eu acredito assim, que eu já encontrei o tesouro. O tesouro é a história que eu desvendei. Cara, Legal. que fantástico, hein? Olha, Que fantástico. Fico Muito agradecido. Marcos, parabéns por essa história e também pela dimensão que ela está ganhando, né? Eu acho que esse interesse econômico em cima dessa história, o interesse cultural, né, e até midiático de tudo isso, é fruto do que surgiu lá ainda na faculdade de jornalismo, que você era interessado em jornalismo investigativo, né? E desencadeou, na verdade, numa importância cultural, né, para o Sim. Brasil, né, sobre essas histórias do pirata. Foi um prazer te receber aqui e a gente fica agora na expectativa das informações da expedição e como ela vai acontecer. Com certeza, eu faço questão, pessoal, de manter vocês informados, assim, os próximos passos que tiver, mas fico agradecido também por estar aqui hoje compartilhando. Tem uma câmera pra você, e aí você fala como é que as pessoas podem te encontrar o Pirata Zumiro, e para que as pessoas possam ficar informadas. Com certeza, ó, pessoal. Então a dica que eu dou hoje, quem quiser mais informações, nós temos um site www.piratasumiro.com.br. Tem os livros lá para quem quiser comprar. Existe hoje um documentário no YouTube chamado O Legado do Pirata Zumiro, que a gente lançou em 2022. Vale a pena assistir. Tem reportagens, tem tudo, mas só o pessoal agora vai ficar ligado. Eu acredito que vai ter grandes surpresas nos próximos capítulos. Então, ó, se inscreva no canal, siga o Alan, siga também o Marco Juliano e também o Pirata Zumiro. Tem perfil no Instagram do Pirata? Pirata Zumiro. Que legal, que legal. Então siga eles. Um abraço, tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau.